Então, vamos lá. Não. Artes, página 428. Tô aqui pra aula online até às 5 e pouco é muito difícil. Ué, a gente tem aula todo dia assim? Só na quarentena que não. Mas aí... Eu vou falar pra dona Paula já começar a colocar a aula a tarde inteira. Porque se vocês não fazem lição, é pelo menos em aula vocês fazem. Aí vocês me mandam as lições. Vamos lá. Barroco mineiro e barroco baiano. Coloca a data de hoje, 11/8. Página. 428. Essa primeira imagem, Basílica do Senhor Bom Jesus, de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Barroco no Brasil. Presta atenção que vai ter uma prova sobre isso depois, hein? Semana que vem. O Barroco foi um movimento artístico que teve origem na Itália no século XVII. No Brasil, o movimento teve início no final deste mesmo século e foi introduzido pelos colonizadores, sobretudo os portugueses. Influenciada pelo barroco português, essa tendência artística se desenvolveu durante o período colonial, no chamado século do ano, e, aos poucos, foi adquirindo características próprias. A arte barroca manifestou-se principalmente por meio da arte sacra, ou seja, a arte do caráter religioso, envolve a religião. E aí do lado, um detalhe no interior da igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia. Página 429. Põe a data. Decoração de igrejas, estátuas e pinturas religiosas são produções marcantes deste período em Minas Gerais e na Bahia. Nas cidades auríferas de Minas Gerais, ocorreu grande produção artística barroca. Cidades de intenso movimento atraíram pessoas de diversas regiões do mundo, por causa da extração do ouro e, consequentemente, estavam em pleno desenvolvimento cultural e artístico. A arte barroca, no Brasil, ganhou características próprias, que podem ser apreciadas nas igrejas de Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais, e de Salvador, na Bahia. Então, aí do lado tem uma arte barroca no interior da igreja de São Francisco, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, se vocês forem nessa igreja, vocês vão ver algumas artes barrocas lá. Certo? E agora, o barroco mineiro. O barroco mineiro foi impulsionado pela mineração da região de Ouro Preto, Mariana, Sabará e Tiradentes, com o desenvolvimento da arquitetura, da escultura e da pintura. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi construída no século XVIII pela Irmandade dos Negros. Mestre Ataíde fez as pinturas e o douramento do altar-mor e dos altares laterais. Então, aí embaixo tem o altar no interior da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Mariana, lá em Minas Gerais. Então, foram pessoas negras que fizeram essa arte. E do lado, a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais, projetada por Aleijadinho. Página 430. Então, aqui ele vai falar sobre alguns artistas. Então, primeiro... Oi? O nome dele é Aleijadinho por causa que ele não tem pernas, mas o nome dele é outro, né? É. Vamos ver aqui, ó. O nome dele é Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho.
O arquiteto e escultor Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, foi o principal representante do barroco mineiro. Aleijadinho nasceu em Vila Rica, Minas Gerais, filho do arquiteto Manuel Francisco da Costa Lisboa e de Isabel, uma escrava africana. Durante muitos anos, trabalhou com seu pai, considerado o primeiro arquiteto da província, e tornou-se arquiteto e escultor. Pela qualidade de seu trabalho, destacou-se entre todos os artistas desse gênero. No início, usava madeira em suas produções, como em altares batismais ou púlpitos, portas e pias. As esculturas eram de santos e anjos sorridentes e gorduchos. Também realizou esculturas em pedra-sabão, matéria-prima encontrada em grande quantidade na região mineira. Rafa, lê para mim, Santuário do Bom Jesus de Matozinhos. O Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, abriga mais de 1000 conhecidas obras de Aleijadinho. As representações da Via Sacra e os 12 profetas, a cena da Paixão de Cristo, são representadas por 66 esculturas de cedro em tamanho natural, dispostas em 7 capelas ao longo da rampa do santuário. Então, aí embaixo tem a imagem, capelas do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, que abrigam as esculturas do cedro. Tá? Pessoal, o Aleijadinho, ele recebeu esse nome porque ele teve uma doença, tá? Que deformou o corpo dele, principalmente as mãos. Então, por isso que ele recebeu este nome, tá? E aqui do lado está o retrato dele. E a assinatura que ele fazia nas obras que ele produzia. Página 431. Então, imagem E, passo da subida ao Calvário. B, passo da Paixão de Cristo. E C, passo da ceia. Então, foram quadros desenhados. Os 12 profetas. O conjunto, conhecido como os 12 profetas, foi produzido em pedra e sabão e ornamenta o adro do santuário. Aleijadinho representou Jeremias, Ezequiel, Isaías, Jonas, Abacuque, Daniel, Baruque, Abdias, Amós, Oséias, Joel e Naum, um pouco maiores que o tamanho natural. Então, esses aqui são os 12 profetas. Eles são representados aqui. Então, a imagem A, Jeremias, B, Ezequiel, C, Isaías, D, Jonas. Tá? Foi desenhado um pouco maior. Esse aqui são estátuas, tá, pessoal? Que o Aleijadinho fez. Na imagem E, o Abacuque, F, Daniel, G, Baruque, H, Abdias, I, Amós, J, Oséias, K, Joel e L, Naum. As esculturas de Aleijadinho, espalhadas por várias igrejas de Minas Gerais, apresentam características marcantes, como olhos espaçados, queixos pontiagudos, nariz finos e lábios entreabertos. São os detalhes que eles fizeram nas imagens aí. Certo? Vou pedir para vocês desenharem essas 12 estátuas. O que vocês acham da ideia? Não. Para vocês virarem uns artistas, uns arquitetos, esculturistas. Não. Legal. Página 433. Manuel da Costa
Ataíde ou mestre Ataíde? Lê para mim, Vitória. Aleijadinho sobressaiu-se na arquitetura e na escultura do barroco mineiro. Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, dominou a pintura. Como o próprio nome diz, mestre Ataíde, destacou-se com maestria não só em sua atividade artística, mas também nas transformações de alunos e admiradores. Na formação, tá? Ele formou essas pessoas. Pode continuar, Vi. Entre os painéis e os quadros produzidos em 18 igrejas mineiras, presta atenção. Uma das pinturas mais relevantes é a Assunção de Nossa Senhora, na abobada da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Mestre Ataíde também realizava o douramento de suas obras, trabalhando que pode ser notado na decoração de igrejas mineiras. Então, esse trabalho vocês conseguem ver nessas igrejas mineiras. Tá? E essa obra que a Vitória falou, Assunção de Nossa Senhora, no Abobada, é uma das principais dele. Aí embaixo tem a imagem A, que é a Assunção de Nossa Senhora na Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. E a B, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Minas Gerais. Nessa igreja, mestre Ataíde fez as pinturas e o douramento do altar-mor e dos altares laterais. Tá? Então, o altar-mor é o que fica lá na frente e os laterais é o que fica nos lados. Outra característica das pinturas de mestre Ataíde é o uso de cores vivas, como o azul, sua cor predileta. Coloquem a data, página 434. Mestre Ataíde é considerado um dos maiores intérpretes da arte barroca e também o maior representante da pintura do Brasil colonial. Então, ele só utilizava cores vivas, né, alegres. E o barroco baiano, o interior da igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, Bahia. Página 435. Gabi, lê para mim. O barroco também teve forte presença em Salvador, Bahia. Em outras regiões nordestinas, como em Olinda, Pernambuco, com belas edificações e igrejas preservadas até os dias atuais. Então, até os dias de hoje, essas igrejas são cuidadas. Então, tem as pessoas que cuidam delas, tá? Vini, lê para mim. Além dessas cidades, outros centros históricos, como São Luís, no Maranhão, e Ouro Preto, em Minas Gerais, declarados Patrimônio Mundial pela Unesco, têm construções conservadas, o que permite maior apreciação da arquitetura barroca. Marcos, lê para mim. A igreja e o convento de São Francisco de Assis, em Salvador, são belos exemplos de arquiteturas desse estilo artístico, construídos no século
18. 18. Ostenta uma rica decoração em seu interior, onde painéis de azulejos portugueses, pintados em tonalidade azul, podem ser vistos desde a entrada até o altar e a sacristia. Então, aí do lado tem imagem dos casarões em estilo barroco, construídos no século XVIII, no centro histórico, Pelourinho, em Salvador, Bahia. Aqui embaixo, os painéis de azulejos no interior da igreja e convento de São Francisco, em Salvador, Bahia. E do lado, a igreja e convento de São Francisco de Assis, em Salvador, também na Bahia. Página 436. Atualmente, a preocupação em conservar o patrimônio histórico brasileiro tem crescido, apesar da existência de obras que necessitam de restauro urgente. Preservar o patrimônio corresponde a preservar a tradição, a cultura e a história de uma nação. Então, aí embaixo, ele tem alguns sites que vocês podem entrar para conhecer as obras do Barroco em Minas Gerais e na Bahia. Tá? Ou vocês podem digitar o site ou acessar o QR Code. Página 437. Ô, Oi. questão doida pra casa, né? Hã? Questão doida pra casa, né? Difícil. Vou pensar. Os dois maiores representantes do Barroco no Brasil, na escultura e na pintura, foram, respectivamente, Antônio Francisco Lisboa e Mestre Ataíde e Manuel da Nóbrega, Mestre Vitalino e Pedro Américo, Mestre Didi e Cândido Portinari, ou Mestre Vitalino e Di Cavalcante. Questionar. Hã? Antônio Francisco Lisboa e Mestre Ataíde. Qual o nome de ninguém lá? Letra A, Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, e o Mestre Ataíde. O nome dele é grande? Né? 2. Os anjos foram figuras representadas tanto na escultura como na pintura barroca. Na escultura, essas figuras apreciam no exterior e no interior das igrejas. Na parte externa das igrejas, ornamentavam as portas como se fossem molduras. Com base na imagem apresentada, desenhe uma porta no estilo barroco e pinte com o material de sua preferência. Então, vocês vão fazer a porta aí, tá? Vocês podem utilizar giz de cera ou lápis de cor. Canetinha, não. Ok? Porque ela mancha a folha na parte de trás. Para casa. É muito difícil desenhar isso. Né? Vai ser difícil desenhar. Página 438. Ai, pera, escrito confere. Coloca o confere na letra A, na questão 1. Letra A. Agora é sua vez de ser um artista barroco. Siga as instruções para criar uma fachada da arquitetura barroca. Pode ser fachada da igreja ou de casas, como as apresentadas nessa atividade. Aqui ele está pedindo papelão, cola, tesoura, régua, lápis, caneta, tinta e lápis de cor. Só que aqui vocês vão pegar uma folha, tá? Uma folha de sulfite ou uma folha de caderno, ok? E vão fazer o desenho. Vão pegar a folha inteira, tá? Ó. Pega a folha de sulfite ou de caderno inteira e faz a fachada na folha toda. Ouviu, seu Marcos? Não é para fazer uma fachadinha pequenininha aqui no meio, não. É a folha toda. Certo? Tipo essas casas? Hã? Pra você que não papelão pode usar. Não entendi. Tipo essas casas? Casas?
Isso, você pode usar qualquer dessas imagens que está aí no livro. Pronto. Fachada da casa, da igreja, as que vocês quiserem. Se tiver papelão, pode usar? Se tiver papelão, pode. Se vocês tiverem os materiais que está pedindo na página 438, vocês podem usar. Se não tiver, pode fazer uma folha de caderno ou folha de sulfite. Tá bom? Página 439. Questão 4. A Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador, Bahia, é um belo exemplo de arquitetura desse estilo artístico. Construídos no século XVIII, ostentam uma rica decoração em seu interior, onde espacinho podem ser vistos, desde a entrada até o altar e a sacristia. O que pode ser visto? Esculturas em cedro, esculturas em pedra de sabão, os 12 profetas de Aleijadinho, telas pintadas por mestre Ataíde ou painéis de azulejos portugueses de tonalidade azul. E? Qual? E de casa? Não, E de escola. A igreja é o convento. E aí, quarto ano, o que vocês acham? Acho que é. Vamos, Daniela, Luan, Marcos. Tá com brincadeira? E de casa. C? Não é B? de casa, não. Alternativa correta. E, tá no texto que o Marcos leu. Cinco. Será que você conseguiu guardar o nome dos 12 profetas esculpidos por Aleijadinho? Você vai ter que achar os 12 profetas aqui. Ok? Para casa também. Oi? Ih, mas O que eu vou colocar na linha para colocar a questão E? Você vai assinalar a alternativa E. Não vai escrever nada. Vocês não vão escrever nada na linha. Só marcar um X na letra E. Pronto, você vai mandar tudo. O que você não vai fazer? É fácil. Então vai, vocês têm 3 minutos para começar a fazer. Tá bom. o quê? Já 4 ou já 5? Questão 5. Questão 4 já está na lousa, no computador. Pronto. Abacuque, Baruque, Jonas, Joel, Ezequiel, Oséias, Jeremias, Abdias, Amós, Isaías, Daniel, Naum. Esses são os nomes que vocês têm que procurar aí. Amor? Calma. Professora, Oi? escreve nomes porque eu já esqueci tudo. Procura no livro, no texto. Joel. Vocês têm que terminar de mandar as lições da semana passada e as dessa semana que nós estamos fazendo, tá? Eu mandei. Ezequiel. Tá faltando lições. Quem mandou tá faltando lição. Já achei Daniel. Para de ficar mandando mensagem. Isaías. Não, mentira. A gente Para tá fazendo. quarta-feira, dia 12/8, tá? Pega a agenda e anota a lição de casa.
Peraí. É quantos nomes? 12. Professora, essas páginas que você está fazendo é do livro 6? 6. Sim, é. Marcaram a lição de casa? Não, Não. Então marca. Ai, primeiro, mas também a cultura diante. Ei, cadê? Engraçado. Vini, marcou a lição de casa? Sim. Davi, marcou a lição de casa? Marcos, marcou? Sim.